Manaus vai ganhar em breve um novo hospital pediátrico Rio Solimões da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apvida Notre Dame Intermédica. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Leia Bula. Eu sou Ednilza Guedes, farmacêutica, terapeuta, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado, mas que é necessário falar. É um assunto polêmico, um assunto assim que às vezes as pessoas têm receio de falar, tabus, mas acontece muito no nosso cotidiano, na nossa vida. Eu falo na nossa vida porque ao nosso redor, na nossa região, no nosso Brasil e no nosso planeta. O tema é sobre o suicídio. Então, excepcionalmente para a campanha do Setembro Amarelo. E eu trouxe aqui uma convidada super especial. Eu sou suspeita em falar, né, das pessoas que eu trago aqui, porque são pessoas que eu conheço, que moram no meu coração, que é a psicanalista e terapeuta Valdenora Leite. Eu vou deixar que ela se apresente, ok? Oi, tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar aqui para todos vocês que estão nos ouvindo. Sou Valdenora Leite, psicanalista e também terapeuta. E estou aqui hoje falando de um tema que precisa ser falado, porque precisa ser evitado que o suicídio aconteça. Pois é, gente. Muita gente assim tem medo de falar, de cogitar. Geralmente a gente fala só no mês do Setembro Amarelo, mas quando a gente vê as notícias, né, Valdenora? A gente vê, aconteceu essa tragédia, aconteceu isso, a gente não sabia e tal. Então é importante a gente identificar. Mas eu quero saber, doutora Valdenora, o que é o suicídio? O que é essa palavra tão assustadora, que assim não é de hoje, mas já vem de muito tempo? O suicídio é uma pulsão de morte que o indivíduo carrega dentro de si, né? E nós temos que fazer, vamos dizer, a mudança para que nós possamos carregar dentro de nós a pulsão de vida, ao invés da pulsão de morte. Olha aí, gente. Então isso aí é forte, né? É muito forte. Você, por exemplo, hoje eu tô assim, super alegre aqui, querendo me comunicar, abraçar todo mundo. No final, até o pessoal que tá gripado eu vou abraçar, que é ali o Paulinho. Mas é muito gostoso a gente ter essa porção de vida dentro da gente e também poder emanar para todos os que estão ao nosso redor e ajudar. Por isso que, às vezes, eu quero falar de temas, e eu falo também de temas, que a gente precisa prevenir, precisa tratar. Isso. Valdenora, quais são os modos operantes, se tiver, né, para se prevenir o suicídio? Para se prevenir o suicídio, é necessário que nós possamos construir pilares que vão nos sustentar em situações difíceis da vida, né? É normal sentirmos tristeza, raiva, frustração, mas o que nós não podemos normalizar é nós sentirmos tudo isso com muita frequência, né? Então, se estamos sentindo essas emoções que nos colocam para baixo, né, que nos deixam ali querendo se isolar, nós temos que fazer algo, né? Então temos que construir esses pilares. E quais são esses pilares? A família, né? Cuidar da saúde mental, cuidar da saúde social, emocional, espiritual, né? Então tudo isso são pilares que, eles sendo fortalecidos, vamos pensar assim: se a minha vida profissional, por alguma razão, não está como eu gostaria, ou fui demitido, né? Então aquele pilar
profissional, ele vai ficar naquele momento enfraquecido, mas eu tenho outros pilares que vão me ajudar a redirecionar o meu caminho profissional. Mas se eu coloco toda a minha força somente naquele pilar profissional, na ausência desse pilar, eu enfraqueço e eu vou encontrar apenas uma saída. A pulsão de morte, ela vai ser muito mais forte dentro de mim, né? Mas se eu tenho outros pilares, se eu tenho outros meios, vão me sustentar nessa dificuldade e vão me dar oportunidade de redirecionar, né? É tipo assim, você desiste de lutar, desiste de viver, desiste de sobreviver porque não encontra outros pilares. Todos os outros pilares que existiu na sua vida sumiram e você não soube construir outros pilares. Sim, isso é importante nós colocarmos, né, como referência na nossa vida, né? Porque nós somos seres multidimensionais. O que quer dizer isso? Nós temos muitas dimensões. Nós temos a dimensão social, a dimensão espiritual, a dimensão familiar, profissional, e todas essas dimensões, elas precisam ser atendidas e assistidas. Muito bem. Uma pessoa que, muitas vezes uma pessoa não aparenta que tem depressão, que tem ansiedade, sorri, está no nosso meio, mas chega a cometer suicídio. Como é que a gente faz, Valdenora, para chegar perceber que essa pessoa é um potencial suicida? Quer dizer, ela não aparenta nada, ela não te dá sinais. Você está ali no meio da família, ali no meio do teu trabalho, mas de repente você ouve a notícia. Isso. É muito interessante essa pergunta, Ednilson, porque a depressão, ela é uma doença de muitas formas, multiformes, né? Então, a depressão vai apresentar sintomas, por exemplo, de tristeza para uma pessoa, para outra, de irritabilidade, para outra, de isolamento, né? E tem a depressão sorridente, que é aquela depressão que a pessoa mascara os sintomas. E de que forma? Com um sorriso, com alegria, é aquela pessoa alto astral, aquela pessoa positiva, e de repente aquela pessoa cometeu suicídio, né? Aí todo mundo se assusta, mas como assim aquela pessoa era alegre, era positiva, era isso, era aquilo? E aí, aquela pessoa tinha uma doença mental, né, que não estava sendo tratada e se mascarada, né? Então é importante estar atento a esses sinais, né? E às vezes a pessoa diz assim: eu quero sumir, né? Se eu quero sumir, qual é a forma de eu sumir, né? Então são todos esses sinais que muitas vezes a família, os amigos, né, não estão atentos. Então, só se assusta quando a coisa acontece, né? Então, é importante nós, não somente como profissionais, mas como ser humano, buscar conhecer para prevenir. Não é informação, é conhecimento, para que eu consiga identificar os sinais que um familiar, que um amigo, que um colega da profissão, que um vizinho, que alguém que vem conversar com você vai dar. Sabia que é interessante o que ela falou? Porque ontem eu assisti numa entrevista, a psicóloga dizia bem assim: quando a pessoa disser, eu quero sumir, tem alguma coisa errada aí, gente. Sim. Tem alguma coisa errada aí. Sabe por quê? Porque ninguém fala disso e nisso por acaso. Ou a pessoa está até aqui de problema, ou a pessoa está com uma depressão ou tristeza, ou não tem os pilares, os ditos pilares que você acabou de citar, né? Família, profissão, saúde, espiritual. Tem alguma coisa errada. Então, fica atento. Familiar, amigos.
os próprios colegas de trabalho para ajudar aquelas pessoas, porque às vezes quando a gente atenta para o problema, principalmente a pessoa que está do nosso lado, já é muito tarde. Então é necessário que a gente tenha esses olhos voltados para isso. Eu estou fazendo uma capacitação em que se fala de humanização de serviços de saúde. Então, quando uma pessoa está com problema, digamos, uma pessoa tomou uma injeção, está com dor, aí é um doente mental, está com dor, está gritando, aí você passa, aquilo não é meu problema, é o problema da enfermeira, é o problema do técnico de enfermagem. Não, gente, nós somos um em todos, todos em um, nós somos únicos. Sim. Então, como é que eu vou falar? Nós somos todos irmãos. Eu sou irmão da Su, da Valdenora, do Paulo, do Liminha, da Glaucia que não está aqui, de você. Então é importante essa ajuda, porque essa ajuda, quando você dá para o teu irmão, quando você dá para o teu próximo, ela vai automaticamente retornar. Isso. E nós precisamos, você colocando essas questões, né? Nós precisamos nos tornar humanos, né? Mais ainda, nós precisamos ser seres humanos com humanidade, né? Para que nós possamos olhar para o outro e vê-lo, né? Para que nós possamos, de alguma forma, ser o suporte que o outro precisa naquele momento, né? Porque às vezes é uma palavra, é um gesto que vai mudar o dia, vai mudar a forma como aquela pessoa olha para a vida. Exatamente. Até um abraço modifica, com certeza, a química do corpo de quem dá um abraço e de quem recebe um abraço, porque você libera dopamina. E quando você libera dopamina, o teu cérebro ele vai lá para cima, ele dá um up. Isso. Aí eu quero saber o seguinte: existem terapias adequadas para essas pessoas que são propensas ao suicídio ou que possuem alguma doença nesse nível mental? Sim, é preciso identificar, né? As ideações suicidas que aquela pessoa está tendo, né? Se é um problema pontual, uma situação social, uma situação profissional, ou se ela está vindo, se está sendo oriunda de um transtorno mental, né? E o transtorno mental que mais, vamos dizer assim, tem como consequência de sintomas agravantes é o transtorno bipolar, né? Que ele tem uma prevalência de suicídio alta. Então, é necessário buscar ajuda profissional, buscar todos os meios, tomar a medicação, fazer a terapia, mudar a alimentação, estabelecer vínculos afetivos, né? Buscar um apoio espiritual, e eu não estou falando de religião, mas é aquele fortalecimento que quando eu estiver com a minha força muito baixa, eu vou buscar, né, uma força maior que possa me sustentar naquele momento que eu não estou dando conta, né? Então, é necessário buscar todos esses caminhos para tratar. A pessoa tentou o suicídio. É necessário estar ainda mais alerta, porque a pessoa voltará a ter essas tentativas novamente, né? Até o momento que ela vai ter êxito. É um êxito que nós não podemos mais permitir que as pessoas tenham. Esse é o único êxito, né, que é danoso. Danoso para a pessoa, danoso para a família, danoso para a sociedade. Porque pessoas que estão numa idade de proatividade, numa idade funcional, numa idade
de fazer mudanças, né? Mas que as pessoas, nesse momento, ceifam a sua própria vida. Eu vou falar aqui de uma coisa assim que eu já observei, que não só adultos, mas também adolescentes cometem suicídio. Isso. Então, eu achei bem interessante uma história que eu acompanhei, né? Eu acompanhei, a mãe cometeu suicídio, depois de um certo tempo, o filho cometeu suicídio. Eu achei assim, eu disse, bom, tinha alguma coisa emocional e também química nessa família. Alguma coisa estava errada, não estava, não? Com certeza. Porque se aquela família já tem casos de suicídios, então o estado de alerta ele já tem que aumentar. Aquela família, aquela genética pode ter uma predisposição, né? Os fatores ambientais estão também levando aquela pessoa a ter esses sintomas, né? As ideações suicidas. Então, uma pessoa que tem essas ocorrências na família, é preciso estar atento, né? E muitas pessoas também acreditam que foi de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra. Atendi um jovem, vou contar esse caso, que ele me relatou que aos 6 anos de idade, ele tomou uma cartela com 10 Anador, né? E ele chegou a mim após uma tentativa de suicídio. A mãe médica, o irmão e a irmã também médicos. O pai jornalista. E ele me disse assim, a medicina acabou com a minha família, porque os irmãos, a mãe, todos tinham se afastado. E eu disse, não foi a medicina que acabou com a sua família. O que trouxe todo esse caos para a sua família, a doença mental que não estava sendo tratada porque ela não estava sendo vista. Então, agora aconteceu uma situação e todo mundo ficou ali se perguntando por quê, né? E esse jovem, ele abandonou o tratamento, tanto terapêutico quanto psiquiátrico, e eu havia orientado a família que ele tentaria outras vezes. E esse jovem veio a óbito, estava cursando medicina também, veio a óbito não, suicidou-se, né? Foi lamentável, né? Mas ele, pelos relatos todos que ele me disse, ele tentava desde criança, porque ele se sentia sozinho, tinha aquele sentimento de inadequação, de não pertencimento, e tudo isso foi ficando cada vez mais forte. Mas por quê? Antes eu conseguia lidar melhor com essa situação. Eu passava uns dias, mas depois eu saía desse sentimento de tristeza, de angústia, mas agora continua, vamos dizer, mais dias do que o necessário. Aí eu sempre digo para as pessoas, sabe por que está acontecendo isso? Porque os sintomas da doença que não está sendo tratada estão ficando mais fortes e você está ficando mais frágil em todas as suas dimensões. Concordo, principalmente o nosso meio. Com certeza. O nosso meio, a gente abre as notícias, se você não souber filtrar e usar, por exemplo, as redes sociais, tem muita coisa negativa ali. Sim. Aí você, o que vai ser de mim amanhã? O que vai ser da minha família? Tem muita coisa negativa, um enxame de doenças, de pandemias, de coisas loucas, sim, né? Que você, se não souber filtrar, a mente da gente vai dar um BO aí, né? Nessa, sim, nossa mente. Isso. É preciso ter essa seletividade das informações que nós recebemos, né? E que nós queremos receber. Por quê? O nosso país, o país do carnaval, o país do futebol, é o campeão, né, em casos de ansiedade e depressão, né? Então,
Após a situação que nós vivemos, isso aumentou ainda mais, né? Porque nós vivemos um trauma, né? E nós estamos vivendo o que hoje? O resultado desse trauma, a consequência desse trauma. Nós estamos vivendo um caso de estresse pós-traumático coletivo. E como é que se trata, né, os sintomas de um estresse pós-traumático? Medicação, terapia, né? E todos os outros pilares que precisam ser construídos. Exercício físico, relação social, sono, alimentação, lazer. O lazer é fundamental. Muitas vezes nós nos privamos do momento de lazer, do momento de alegria. A Edilza falou a questão do abraço, como que o abraço cura, como que esse toque é necessário, sabe por quê? Nós temos neurotransmissores, né, ali liberando, fazendo as sinapses, liberando químicas, né, as químicas a todo momento nas sinapses neurais, e a nossa parte tátil, ela é muito sensitiva ao toque, porque os nossos neurônios sensitivos, eles estão muito presentes na nossa pele, né? Então, tudo isso nós precisamos conhecer para nós usarmos com mais frequência. Eu digo que o modelo de sociedade que nós temos hoje, ele precisa ser modificado, porque não está dando certo. É verdade. A população está doente, né? A população está se matando, né? E por que está acontecendo isso? Eu vou até te dizer mais, a população está muito digital. Está muito digital, precisa de mais toque. Sim, isso mesmo. Sabe por quê? Nós também, brasileiros, usamos em média 15 minutos a mais nas mídias sociais do que o resto do mundo, né? Então nós precisamos ter um contato fora do mundo digital, ir para a natureza. Aí as pessoas dizem, mas isso é conversa. Não, gente. Não, gente. Isso é real. Por quê? É essencial. Essencial, porque nós somos resultados da natureza, né? E se a gente se desconecta daquilo de onde nós viemos, nós vamos nos fragilizando. É isso mesmo. Su, tem alguma pergunta aí no Instagram? Quem está acompanhando o Facebook, tem pergunta, gente? Eu acho fundamental perguntas. A gente elogiando a explicação da senhora, a Rita elogiando, a Carol, Leite. Um abraço, Carol, um abraço, Rita. Muito obrigada. Só um comentário, Setembro Amarelo, vamos vencer nossas vidas de produtividade, superando as dificuldades do nosso profissional. Olha aí, gente, legal os recados. Vocês não têm nenhuma pergunta, aproveitem, porque a Valdenora está aqui. Eu vou pedir que a gente já vai se despedindo, né? Não sei quantos minutos a gente já foi, mas eu vou pedir que você deixe um recado para esse público maravilhoso aí que está nos acompanhando, e deixe também as tuas redes sociais, como é que a gente pode te encontrar, como é que a gente faz para falar contigo. Sim, o meu recado para as pessoas que estão nos assistindo e que virão a ouvir este recado é que nós possamos carregar dentro de nós a pulsão de vida, e que nós não viemos aqui para sobreviver, nós viemos aqui para viver, e vamos usufruir dessa vida. Vamos fazer tudo o que for possível para que nós possamos viver e viver plenamente, né? E, se possível, sermos felizes, porque eu digo que a felicidade é a cereja do bolo da vida, né? E que todos nós temos que buscar alcançá-la, encontrar essa cereja, né, chamada felicidade. Gente, eu quero encontrar um pote de cereja. Eu não quero encontrar uma cereja, não. Assim, pote que derrame um pote de cereja. Isso mesmo. E como é possível, né, nós sermos felizes? Eu sempre digo que
quando eu parti, né, chegar o momento de finitude da minha vida, que lá no meu túmulo tenha escrito: aqui jaz uma mulher que foi muito feliz. Olha aí, gente. Porque é possível, mas é uma construção. A felicidade é uma construção, né? É uma construção de ações positivas. Legal. Deixa aí tuas redes sociais. No Facebook, Valdenora Leite, psicanalista e terapeuta integrativa. Também no Instagram. Isso. Valdenora Leite, né? No Instagram? Leite, sim. Ah, sim. tá. Só são essas duas comunicações que você tem, né? Sim. Isso. Quer deixar teu WhatsApp, teu telefone? Sim. O meu WhatsApp é 982580630. Mande mensagem. Se interessar também, a gente ir comunicar, né? A gente falar de vida, né? Porque assim, nós não podemos temer a morte, mas nós não podemos tirar a nossa vida, né? Gente, isso aí é maravilhoso, todas essas mensagens positivas, que vocês possam ter esse autoconhecimento, também conhecer ao próximo, ajudar. O importante nessa vida é que a gente não veio sobreviver, nós viemos viver. Isso. Mas também a gente está aqui para servir. Com certeza. Com certeza o ser humano ele vai ter essa infinita gratidão por tudo que Deus nos deu, e também isso vai retornar para a gente. Eu peço que vocês sigam o Portal do Holanda no site, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, e também Ednilza Guedes Farma, gente. Vamos lá me seguir. Qualquer coisa, entre em contato no meu direct. Até o próximo Lê a Bula. Um beijo grande para vocês. Gratidão. Valdenora Leite. Manaus vai ganhar em breve um novo Hospital Pediátrico Rio Solimões da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.